Hoje eu vim aqui responder umas curiosidades, algumas perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Vamos lá para esse vídeo? Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Camila Fernandes, está sendo um prazer compartilhar um pouco disso daqui com vocês. Hoje eu vim aqui responder algumas perguntas que vocês colocaram lá no meu Instagram. Inclusive eu tô aqui muito aberta para poder saber quais são as suas curiosidades a respeito da vida aqui nos Estados Unidos. Tanto faz se você deixar lá no meu Instagram, que o link tá aqui embaixo, ou se você quiser deixar a sua pergunta aqui na descrição. Vai ser um prazer para mim fazer um vídeo para poder tirar essas suas dúvidas. Então, no meu Instagram me perguntaram: Camila, aí nos Estados Unidos, antes de tudo, só para vocês ficarem sabendo, eu sempre deixo uma aba lá no meu Instagram perguntando quais são as curiosidades de vocês. E aí hoje eu vim trazer a resposta para 5 dessas curiosidades. Então, me perguntaram uma vez a respeito dos varais aqui dos Estados Unidos. Me perguntaram: Camila, aí nos Estados Unidos é verdade que não existe varal? E respondendo essa pergunta, não existe. Na verdade, assim, não é uma coisa comum, não é normal ter varal aqui nas casas dos Estados Unidos, principalmente porque aqui a gente sempre tem máquinas de secar. Por exemplo, eu moro aqui em Maryland e aqui a gente tem neve, a gente tem o inverno bem rigoroso mesmo. Então, nesses momentos, a gente realmente precisa ter uma máquina de secar. Uma máquina de secar roupa, ela é tão essencial como uma máquina de lavar roupa, por exemplo. Então, sempre a gente põe as roupas da máquina de lavar, tira as roupas da máquina de lavar, põe na máquina de secar e com 30 minutos, 1 hora, as roupas já saem sequinhas, bem quentinhas, que aí eu só dobro, tiro da máquina de secar quentinha, dobrando, que aí ela já fica bem certinha, sem estar muito amassada. Então, muito obrigada para você que me mandou essa pergunta e a resposta é: não tem varal. Óbvio que existem as suas exceções, mas no geral não tem varal não. A outra pergunta que me fizeram foi a respeito das garagens. Me perguntaram: Camila, é verdade que as garagens daí dos Estados Unidos é igual aquelas garagens de filme, que é tudo cheia de coisa e, na verdade, as pessoas não têm como usar o carro dentro da garagem? E, minha gente, é verdade sim. Aqui, a garagem daqui de casa, ela tem a capacidade para 2 carros, mas nunca coube um carro sequer dentro dessa garagem. Tem geladeira na garagem, tem móvel de cozinha na garagem, as bicicletas estão na garagem, tem tudo. Mas acaba que tem tanta coisa, tanta bagunça de americano, que o americano, eles são acumuladores, que aí não cabe carro dentro da garagem. Os carros sempre ficam do lado de fora da casa. Então, óbvio que existem as exceções, mas nenhuma que eu conheço. Todas as garagens das pessoas que eu conheço, as garagens são bem cheias, realmente, assim, de bagunça, de fato. Então, existe uma exceção. A minha vizinha aqui, ela usa a garagem dela. E uma coisa linda pra mim ver alguém usando a garagem, mas realmente, no geral, aqui nos Estados Unidos, a garagem serve mais como um depósito do que como uma garagem de verdade. A outra pergunta foi a respeito de casamentos. Vieram me perguntar se era verdade que os casamentos aqui nos Estados Unidos, as pessoas iam para hotéis e tal, exatamente como acontece nos filmes. E é verdade sim. E é impressionante que é tão comum da cultura deles que o pessoal daqui da casa que eu moro, uma vez eles foram para um casamento na Grécia. Alguém foi casar, o casamento foi na Grécia. Minha gente, foram coisa de 150 pessoas. Saíram daqui dos Estados Unidos, foram para a Grécia para um casamento e aí voltaram, vieram para cá. E aí quando eles fazem esses casamentos lá, cada um que paga a sua passagem, cada um que paga o seu hotel. E aí normalmente fica todo mundo ou no mesmo hotel ou em hotéis próximos, tipo assim como essa que foi em outro país. A maioria ficou no mesmo hotel, mas não todos. Mas quando acontece aqui nos Estados Unidos, ou acontece casamentos em diferentes estados, que as pessoas precisam ficar realmente em hotéis,
ou um pouco distante. Teve uma vez que um amigo meu foi para um casamento que era a 1 hora de distância do local que ele morava, mas todo mundo vai, aluga um quarto do hotel para que depois do casamento já fiquem lá no hotel. Enfim, tem essa coisinha de filme americano, realmente é real. Porém, existem as suas exceções também. Eu já vi casamentos aqui na região das pessoas só irem e voltar normal, mas a maioria é sim indo para os hotéis. É muito engraçado, mas bem interessante que eles simplesmente vão e é uma coisa normal. Pagar passagem, pagar hospedagem, independente de ser em outro estado ou até em outro país. Bacana isso, hein? E aí a próxima pergunta que me fizeram foi a respeito do subsolo. Me perguntaram, Camila, é verdade que todas as casas nos Estados Unidos têm um subsolo, um andar na parte de baixo? E assim, os estados, eu não vou dizer que todas as casas dos Estados Unidos têm um subsolo, mas, por exemplo, na Flórida, eles não têm subsolo, mas aqui no estado que eu moro, ele tem sim, e a maioria dos estados aqui nos Estados Unidos tem subsolo. Por quê? Por exemplo, eles pensam, mas por que não fazer um subsolo? Na verdade, você tem a casa aqui nesse andar, aí normalmente a gente tem esse andar e a gente faz um primeiro andar aqui, um andar superior. Porém, eles pensam, mas por que não fazer um na parte de baixo também? Porque aí vai ter mais espaços na casa. Então, eles fazem o subsolo tanto pelo aproveitamento do espaço, como também por proteção. Porque aqui a gente tem estados que tem terremoto, furacão. Então, o fato de você ter um subsolo é um local mais seguro para você ter dentro da sua própria casa. Então, tanto por aproveitamento do espaço, como por segurança, os americanos têm sim subsolo dentro de casa. Porém, a maioria desses subsolos, eles têm alguma saída para a área externa dentro do subsolo. Por exemplo, vamos supor que a casa, o terreno normalmente não é plano, certo? Quando o terreno é totalmente plano, eles deixam o subsolo com algum espaço para abrir janelas para o lado de fora. Ou quando o terreno é ladeirado, inclinado assim, vamos supor que aqui é a entrada da casa e o terreno é assim inclinado. Essa parte da casa está totalmente embaixo da terra e essa parte da casa está no final da ladeira, então tem uma porta de acesso para a área externa. Então, sim, respondendo essa pergunta, muito obrigada para você que mandou. Aqui na casa dos Estados Unidos, a maioria delas tem sim subsolo. E a última perguntinha que eu vou responder para finalizar esse vídeo é a respeito dos ônibus escolares. Vieram me perguntar se existem esses ônibus escolares amarelinhos e se por acaso você já me segue no meu Instagram, provavelmente você já deve ter visto algum desses vídeos que eu postava com bastante frequência, os ônibus chegando aqui. Mas agora nesse período da quarentena, do coronavírus, não tem aula, não tem ônibus, mas sim, minha gente, esses ônibus amarelos, iguaizinhos a filmes, tem aqui nos Estados Unidos e continua da mesma forma, aqueles ônibus que tem um design até bem antigão, um design bem clássico. E aí, esses ônibus, como é que eles funcionam? Eles são ônibus escolares, que eles pegam as crianças nos pontos de ônibus, porém, não são qualquer crianças. As crianças precisam ser cadastradas para aqueles ônibus, elas têm os assentos certos, então todo mundo que entra naquele ônibus já tem um cadastro específico. E os ônibus, por exemplo, quando eles param, que é uma regrinha desse ônibus, quando os ônibus param no ponto de ônibus, eles têm um negócio assim na frente que parece um braço, que as crianças descem dos ônibus, mas descem assim, loucas. Então, se você tá vendo um ônibus escolar e ele para em algum local, ele tem várias luzes que eles começam a apitar. Isso significa que qualquer pessoa que estiver dirigindo ao redor desse ônibus, tanto faz se é na pista que tá junto com o ônibus ou na outra que tá no sentido contrário, todo mundo precisa parar. Então, se por acaso você não parar, vamos supor que o ônibus está indo nesse sentido e você está vindo no sentido contrário. Se o ônibus parar aqui nesse ponto e começar a acender as luzes, você não pode continuar dirigindo. Você precisa parar o seu carro, esperar o ônibus fechar esse negócio de proteção que eles têm
parar de piscar as luzes, daí então você pode seguir dirigindo, porque senão você leva uma multa, que é assim, uma coisa absurda. Então, sim, nos Estados Unidos existem mesmo esses ônibus escolares e são bem fofinhos. Na próxima oportunidade que eu tiver, quando essas aulas voltarem aqui nos Estados Unidos, eu vou gravar mais vídeos sobre esses ônibus, então me segue lá no meu Instagram para você não perder isso. Então, minha gente, era sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje, tirar as dúvidas de vocês. Como eu já falei no início do vídeo, se você tiver qualquer curiosidade sobre a vida aqui nos Estados Unidos, deixa aqui embaixo na descrição, que vai ser um prazer para mim responder, tirar essa sua dúvida. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu queria pedir a você para curtir, compartilhar esse vídeo com alguém que esteja se planejando para vir aqui para os Estados Unidos. E eu queria te explicar que toda vez que você dá um like nesse vídeo ou que você se inscreve aqui no canal, você ajuda muito o crescimento do canal e faz com que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e ele espalha esse conteúdo para mais pessoas. Então, muito obrigada desde já pela sua curtida, que eu tenho certeza que você vai fazer isso agora. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo, tchau!